Tem um tipo de cansaço que não aparece em exame. Não dói em lugar nenhum específico. Não tem nome clínico. Não tem remédio com bula. É o cansaço de quem ficou de pé quando queria sentar. De quem sorriu quando queria chorar. De quem disse "estou bem" tantas vezes que começou a acreditar. Você sabe do que eu estou falando, porque você está fazendo isso agora. Ser forte virou um hábito, depois virou identidade, e agora você não sabe mais como ser outra coisa. Mas aqui está o que ninguém te disse. Ser forte o tempo todo não é uma virtude, é isolamento com outra roupa. A sociedade tem um ideal muito específico de pessoa admirável. Ela aguenta, ela não reclama, ela segue em frente, ela não pede ajuda. Esse ideal tem um nome bonito: resiliência. Mas existe uma versão distorcida desse ideal que ninguém questiona. A pessoa que nunca fraqueja, que nunca demonstra dor, que está sempre disponível para os outros e nunca disponível para si mesma. Essa pessoa não é resiliente. Essa pessoa está sobrevivendo. E sobreviver, quando vira modo de vida, tem um custo que não aparece de imediato. Aparece no corpo que trava, na voz que some, no prazer que some antes do corpo, no olhar que perde o brilho antes de qualquer diagnóstico. A força constante não é força, é contenção. E contenção, indefinidamente, vira ruptura. A questão não é se vai romper, a questão é onde. Ninguém nasce sabendo fingir que está bem. Isso se aprende. Você aprendeu em alguma cena específica da sua vida. Talvez quando chorou e alguém disse que estava exagerando. Talvez quando demonstrou medo e alguém chamou de frescura. Talvez quando precisou de ajuda e percebeu que ninguém estava disponível. Então, você aprendeu a resolver sozinho, a engolir sozinho, a segurar sozinho. E no começo, isso parecia poder, parecia independência, parecia maturidade. Mas o que era uma estratégia de sobrevivência num momento difícil virou a única forma que você conhece de existir. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se hiperautonomia defensiva. É quando a pessoa desenvolve uma capacidade extraordinária de se virar sozinha. Não porque prefere assim, mas porque em algum momento aprendeu que depender dos outros é perigoso, ou que demonstrar necessidade é fraqueza, ou que pedir ajuda é incômodo para os outros. E aí, você foi construindo uma muralha. Tijolo por tijolo. Cada vez que engoliu. Cada vez que disse, não precisa, pode deixar. Cada vez que ajudou todo mundo e esperou que alguém percebesse que você também precisava. A muralha protege, mas a muralha também isola. E hoje, você está dentro dela sem saber direito como sair. Vou ser direto aqui. Ser forte o tempo todo tem um custo que você provavelmente já está pagando, mas talvez não tenha conectado os pontos. Custo 1. Relacionamentos que não chegam fundo. Quando você nunca se mostra vulnerável, as pessoas ao seu redor aprendem a te tratar como se você não precisasse de nada. Não é maldade delas, é o sinal que você emite. Você criou um campo ao redor de você que diz, estou bem, pode passar. E as pessoas passam. E aí você sente que ninguém realmente te conhece, que ninguém chegou perto de verdade. Mas o que você não percebe é que foi você quem não deixou. Custo 2. Um corpo que guarda o que a mente nega. A ciência já documentou isso com precisão. O que não é processado emocionalmente não desaparece. Ele migra. Para o ombro que não consegue relaxar, para a mandíbula que aperta durante o sono, para o intestino que falha quando a pressão aumenta, para a imunidade que cai nos momentos de aparente calmaria. Seu corpo é mais honesto que sua mente. Ele registra tudo que você se recusou a sentir, e um dia ele apresenta a conta. Custo 3. A versão de você que nunca aparece. Existe uma parte de você que você só mostra quando está completamente sozinho. A parte que duvida, a parte que cansa, a parte que queria ser cuidada às vezes, a parte que não sabe a resposta. Essa parte existe, você sabe que ela existe, mas você a mantém em quarentena, porque aprendeu que mostrar essa parte é arriscado.
E o problema é que essa parte que você esconde, ela contém coisas importantes. Ela contém autenticidade. Ela contém profundidade. Ela contém a possibilidade de conexão real. E você a mantém trancada para parecer forte. Preciso desfazer uma confusão que vive na cabeça de quem chegou até aqui. Vulnerabilidade não é fraqueza. Eu sei que você ouviu isso antes. E provavelmente concordou na teoria. E voltou para casa e continuou engolindo tudo sozinho. Então vou colocar de um jeito diferente. Rigidez não é força. Uma árvore rígida quebra na tempestade. Uma árvore flexível dobra e continua. O bambu aguenta ventos que derrubam o carvalho, porque ele cede. O que você chama de força, muitas vezes, é rigidez emocional. É a incapacidade de processar o que está sentindo, porque processar parece perigoso. E rigidez, ao contrário da força real, acumula tensão, até o ponto de ruptura. Força real tem outra textura. Força real é saber quando segurar e quando soltar. É pedir ajuda com clareza. É dizer que está difícil sem transformar isso em performance de sofrimento. É ser honesto com o que você está sentindo, sem se perder nisso. Essa é uma forma de força que exige muito mais do que engolir calado. Porque engolir calado é automático. Ser vulnerável com consciência exige coragem. Existe um medo real por trás de tudo isso. O medo de que, se você parar de segurar, tudo desmorona. Que se você ceder 1 centímetro vai desabar. Que se você chorar, não vai parar. Que se você admitir que está exausto, não vai conseguir continuar. Esse medo é compreensível, mas ele está errado. O que acontece quando você finalmente para de segurar não é o colapso, é o alívio. Existe uma diferença fisiológica mensurável entre o estado de contenção crônica e o estado de liberação. Quando você finalmente chora uma coisa que estava represada, o corpo relaxa. Quando você finalmente diz "estou cansado de verdade", a respiração muda. Quando você finalmente pede ajuda, a tensão nos ombros diminui. Isso não é fraqueza acontecendo, é o sistema nervoso voltando a regular. É o organismo fazendo o que foi projetado para fazer: processar, integrar, liberar. Você não vai desmoronar. Você vai finalmente respirar. E talvez essa seja a coisa que você mais está precisando, mas a que mais tem adiado. Essa é a pergunta que poucos se fazem. Você está sendo forte para quem? Para os seus filhos? Para a sua família? Para o seu chefe? Para as pessoas que dependem de você? Essa motivação parece nobre, mas eu quero que você considere uma possibilidade desconfortável. Você está sendo forte para não decepcionar a imagem que os outros têm de você. Não é amor que te faz aguentar tudo. É o medo de não ser o que esperam que você seja. E isso é uma prisão com nome de virtude. Porque seus filhos não precisam de um pai ou uma mãe perfeitos e inquebráveis. Eles precisam de um pai ou uma mãe real, que às vezes erra, que às vezes não sabe, que às vezes precisa de ajuda. Isso não é fraqueza para eles, é humanidade. E humanidade é o que conecta, não perfeição. As pessoas que você ama não precisam da sua armadura. Elas precisam de você. E você não está inteiro dentro de uma armadura. Existe uma ilusão que a pessoa que aguenta tudo carrega. A ilusão de que vai existir um momento certo para descansar. Quando terminar esse projeto, quando os filhos crescerem, quando a situação financeira estabilizar, quando tudo estiver resolvido. Aí eu respiro. Aí eu cuido de mim. Aí eu paro um pouco. Mas esse momento nunca chega. Porque a vida não para de apresentar demandas. Sempre vai ter algo novo no lugar do que foi resolvido. Sempre vai ter uma razão para continuar adiando. E enquanto você adia, o acúmulo cresce. A tensão cresce. O vazio cresce. A distância de si mesmo cresce. E existe um ponto de saturação. Um ponto onde o corpo para porque você não parou. Um ponto onde o relacionamento rompe porque você não foi honesto. Um ponto onde a saúde apresenta a conta que você ignorou por anos. O descanso que você não se dá agora, você se dará de forma involuntária no futuro.
e escolher quando é infinitamente melhor do que ser obrigado. Não estou te pedindo para desmontar sua vida. Estou te pedindo algo muito mais simples e muito mais difícil, que você comece a ser honesto, em pequenas doses, não com todo mundo, não de uma vez, não de forma dramática. Começa assim, com uma pessoa em que você confia, uma pessoa, não 3, não 5, e você diz algo verdadeiro. Não estou bem. Algo verdadeiro. Estou cansado. Estou com dúvidas sobre isso. Não sei se estou no caminho certo. Preciso de ajuda com isso aqui. Uma frase verdadeira para uma pessoa real. Observa o que acontece. Na maioria das vezes, o que acontece é conexão. A outra pessoa respira fundo e diz, eu também. Porque todo mundo está carregando mais do que mostra. Todo mundo está fingindo um pouco mais do que admite. E quando uma pessoa tem coragem de ser real, dá permissão para a outra ser real também. Isso é o que você roubou dos seus relacionamentos ao ser forte o tempo todo. A profundidade que só existe quando duas pessoas são honestas. Vou terminar com uma redefinição. Força de verdade não é a capacidade de não sentir. É a capacidade de sentir e continuar. É processar a dor sem se perder nela. É pedir ajuda sem se sentir diminuído. É admitir que não sabe sem entrar em colapso. É ser honesto sobre o que está vivendo sem transformar isso em identidade. Força de verdade é a pessoa que chora e no dia seguinte toma uma decisão difícil, que admite o erro e recomeça sem se destruir, que diz, estou com medo, e faz mesmo assim. Isso exige muito mais do que engolir calado. Engolir calado é automático. É o que qualquer animal faz para sobreviver. Ser humano de verdade, com suas contradições, suas fragilidades, suas dúvidas, isso é o que requer escolha. E é o que gera conexão real com os outros e com você mesmo. Você não precisa provar nada sendo forte o tempo todo. Você já aguentou o suficiente, já carregou o suficiente, já fingiu o suficiente. Pode pousar agora, porque afinal, para quem você está guardando a versão real de você? Não vim te motivar, vim te mostrar o que você ainda não quis ver.